Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio, SBT. Quero agradecer a você de casa que sempre nos acompanha aqui. Hoje a gente está trazendo uma história maravilhosa que há muito tempo eu queria trazer um exemplo como esse aqui no Observadores e hoje consegui. E está aqui na figura do Anderson Souza, que é chefe de cozinha, empreendedor e um brasileiro que mora em Portugal, um brasileiro bem-sucedido na Europa. E não entendam bem-sucedido por facilidade, né? Vocês vão ver aqui na história do Anderson que é uma história de muita batalha, de muito suor para chegar ao nível em que ele está hoje e que eu tenho certeza que ainda tem muitos sonhos pela frente e coisas ainda que ele tem a construir, mas eu fiz questão de trazer aqui hoje essa fera para dividir com a gente a história dele. E eu já aproveito logo no início para agradecer meus amigos João Paulo e Clóvis, cabeleireiros e barbeiros, meus amigos que a gente sempre frequenta o salão deles, e foi justamente o Clóvis, que é amigo da tua família, que me deu essa dica, falou, tem uma história maravilhosa que eu acho que as pessoas lá do teu programa, do SBT, têm o direito de conhecer essa figura maravilhosa que é o Anderson. Anderson, bem-vindo, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. Antes de mais, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e poder contribuir com o teu programa e para que as pessoas possam saber mais sobre isso, sem dúvida nenhuma. Que bom. Pessoal, o Anderson está aqui no Brasil porque ele vem rotineiramente todos os anos, finais de ano, para visitar a família. Eu venho sempre no aniversário da minha avó em janeiro. Em janeiro. Então ele vem aqui visitar a dona Raimunda e a dona Madalena, mãe e avó dele. Sim. Que moram aqui em Marabá até hoje, e todo final de ano aí ele vem nessa virada de ano e já fica aí para o aniversário da avó. E Anderson, vamos lá, vamos contar a tua história, né? Você já está na Europa há 13 anos, né? Não. 2011, é isso? 22 anos. 22 anos. 22 anos de Europa. Fez esse ano. Certo. Eu até digo que eu estou em cima do muro, né? Eu tenho 44, não é bom falar a idade, mas não tem nada a ver. Sim. Então eu estou em cima do muro, quase pulando para mais um ano de Portugal do que de Brasil. Deixa eu só citar aqui, a gente faz um briefing, né, com o nosso entrevistado antes aqui, e olha só as atividades que o Anderson já fez na vida para sobreviver. Engraxate, vendedor de cheiro verde, que você vendia para a avó também? Para minha avó. Para a avó. Vendedor de picolé, já roçou lote, trabalhou em oficina de lanternagem com os tios, Sim. Não é isso? E comerciário também, trabalhando em supermercado. E você vai contar pra gente também farmácia. agora, farmácia também, um balcão de farmácia. E também trabalhou de padeiro lá em Goiânia. Você saiu de Marabá aos 17 anos. Aos 16 para 17 anos. 16 para 17 anos e para Goiânia. Para Goiânia. Que foi onde você teve o primeiro contato, eu acho que com esse trabalho do lado culinário, né? Sim. Trabalhando numa padaria. Conta pra gente isso aí. Sim, quando eu saí em 96 para 97, lembro por causa das Olimpíadas. E quando chego nessa altura em Goiânia, vou logo, fui para uma casa de uns amigos, né? E consegui trabalhar numa padaria. Não fui ser padeiro, fui ser... Hoje falamos em Portugal que quem está nessa área é um DJ. Eu fui lavar pratos, né? Eu fui lavar pratos e eu acho que todos os inícios da minha vida, eu acho que começou sempre por aí. Certo. Lavando pratos, e daí vi sempre que haveria uma oportunidade, mesmo naquele lugar lavando pratos, porque eu pensei, sempre um dia vai surgir uma vaga, eu vou aprender esse ofício, né? Sim. Como aprendi, observando as pessoas que estavam ali, os técnicos, e desenvolvi o hábito pela culinária. Ou seja, na própria padaria você já teve desenvolver esse conhecimento? Sim, o conhecimento foi a primeira coisa. A produção de pães, obviamente, de pães, né? Sim, e as pizzas, né? As pizzas, porque já era o hábito de trabalhar com a farinha, né? Sim. E aí já acho que foi o início da minha vida que ia originar tudo que eu sou hoje, né? Certo. Se calhar não tivesse passado por esse processo, né? Esse processo de levedura, de fermentação, não teria chegado aqui, sem dúvida nenhuma. E aí você ficou em Goiânia até os 21 anos? Sim, fiquei em Goiânia até os 21 anos de idade. Quando você teve a ideia, surgiu para ti essa possibilidade de morar na Europa? Na altura nem pensava isso pela minha cabeça. Eu acho que quando eu vivia cá em Marabá, não pensava em isso aí, se calhar outro lugar, mesmo no país, né? Mas quando chego em Goiânia, o horizonte começa a crescer,
a ambição por uma coisa saudável também aconteceu na minha vida. E tinha um amigo que trabalhava comigo que queria ir para os Estados Unidos. E na altura começou a falar sobre os Estados Unidos e eu comecei a estudar sobre a América, né? E infelizmente aconteceu o 11 de setembro naquela altura, aquela coisa terrível. O que fez com que os Estados Unidos tornasse mais difícil mais ainda, difícil, que né? as embaixadas no mundo inteiro foi fechado. E eu estava já com os planos, já tinha projetado que queria sair do país. E veio o plano B, que foi a oportunidade de ir para a Europa. Certo. Porque para Portugal, uma primeira mão Portugal como a porta de chegada e depois, mais tarde, talvez, ou mesmo nesse mesmo dia, ou dias depois, ir embora para a Holanda. Mas não aconteceu isso. Tá, mas eu acho importante frisar aí que Portugal seria apenas um degrau primeiramente. Você iria chegar por Portugal, mas muito possivelmente por lá, né? Holanda, talvez, era o que estava mais em vista. Sim. Porque você e a irmã. Porque o que acontece? Na altura havia mais necessidade de trabalho nessa área de padaria na Holanda, não em Portugal. Porque Portugal é um país com grandes padeiros e produtores, né? É uma tradição. É uma tradição, eu ia ser menos um, não ia ser mais um. Até porque quando cheguei lá percebi que era completamente diferente, tudo aquilo que eu tinha aprendido até então não era nada igual. Certo. Qual o nome da tua irmã? Minha irmã Andréia Souza. Andréia Souza, então vocês foram juntos. Fomos os dois juntos. E ao chegar lá, o contato de vocês, que era essa pessoa que iria, né, levá-los pela Europa ou para esse local de destino, esse contato sumiu. Sim, essa pessoa, supostamente, na altura em Goiânia, as pessoas naquele ano, não sei se hoje ainda acontece, né? As pessoas vendiam um pacote aliciando as pessoas. Olha, nós temos aqui, ou vem para Portugal, fica aqui um pouco de tempo, ou se você depois não se adaptar, pode ir para outro país, né? Entrando em Portugal, naquela altura ainda é Schengen, não é? E a Comunidade Europeia, entrou em Portugal, é como se estivesse na Comunidade Europeia. Pode se locomover tranquilamente. E então, a pessoa supostamente que estava à nossa espera, quando nós chegamos no aeroporto, tinha um número, eu liguei para essa pessoa não atendeu o telefone, eu comecei a ficar preocupado e nada. Eu lembro que peguei o telefone imediatamente, tinha um telefone público, eu ligo para minha mãe e disse, mãe, a pessoa, nessa altura minha mãe estava em Goiânia, e disse, mãe, a pessoa supostamente que vinha nos receber não está aqui. E a minha mãe chorando, dizendo, meu filho, volte já imediatamente. Eu disse assim, mãe, a senhora conhece muito bem, para mim é sempre para frente, jamais para trás, eu não vou voltar, eu vou dar notícia quando estiver tudo bem. E foi o que aconteceu. Ou seja, em momento nenhum, mesmo estando ali, entre aspas, desamparados da pessoa que iria... E que vocês pagaram para isso, né? Sim, sem dúvida. Sim. Não ter aparecido, em momento nenhum passou pela tua cabeça embarcar de volta. Não, isso não. A minha irmã estava chorando e ela começou a chorar e eu disse, não, eu vou ter que engolir aqui o choro, por mais que eu não podia mostrar o lado fraco, né? Mas nunca pensei... E vocês tinham um recurso financeiro suficiente para passar esses dias? Nós tínhamos recurso aí para, se calhar, 15, 20 dias no máximo, que era um aluguel do hotel, para poder aguentar esses dias de Europa, né? Que não era fácil. Apesar que na altura não era tão complicado como hoje, né? Certo. Pessoal, nós estamos tentando resumir bastante, porque obviamente todos esses desdobramentos aí do Anderson, eu até agradeço a ele por estar sendo bastante conciso nisso aí, porque nós estamos falando de acontecimentos que são robustos, né? Que obviamente você está resumindo, porque senão daria... Inclusive, não daria não, vai dar um livro, né? Dá um livro, sim. Você já está adiantando aqui, você já quer escrever um livro da tua vida. Não, o livro já estamos, se calhar, no meio do livro. E até veio... Isso tudo que acontece agora é muito bom, porque eu vou lançar esse livro lá, em Portugal. Inclusivemente, vou lançar na Embaixada do Brasil, estou tentando ver se consigo lançar. Lá, vou fazer um jantar específico para isso. E o meu grande gosto era lançar aqui o livro em Marabá, para as pessoas daqui perceber que qualquer um pode chegar em qualquer lugar. E eu até quero destacar, me corrija se eu estiver certo, mas foi o que eu entendi da nossa conversa, que é muito fácil, às vezes a pessoa já hoje em dia é bem-sucedida, que eu entendo que é o teu caso, você é bem-sucedido na tua área, muitas vezes a pessoa escolhe fazer um livro contando a sua vida a partir dali, né? A partir do sucesso. Escondendo o que foi a sua vida depois. E você está fazendo o contrário. O contrário. Tu queres contar as tuas origens, as minhas origens. Queres fazer um link das tuas origens. E vai chegar, eu até falei, pronto, estamos a fazer, e eu quero chegar no momento em que eu conquistei. A partir daí não vale a pena que
tá olho nu, qualquer um pode ver. Encontra nas redes sociais. Exato, pode ir nas minhas redes sociais e ver tudo que passa, tudo que faço. E o passado é que tem alguma coisa e que eu acho que as pessoas precisam ver, de certeza. Então vamos lá, para as pessoas já terem ideia, que a gente já conversou bastante aqui, já contando da tua vida, e as pessoas com certeza são curiosas, o que então foi do Anderson depois desse sofrimento todo aí? Então vamos jogar aqui a primeira foto, por favor, Salatiel. Tá aqui hoje é o teu restaurante lá, que é o Tutapana. Maloca da Tutapana. Maloca da Tutapana. Adoro essas caras e bocas aí que tu faz, né? E ali pra gente já ter uma ideia do ambiente, né? Tem toda uma ambientação, eu achei bem bacana. É estilo muito parecido, peculiar daqui, não é? E agora tá aí da meio rústico, né? É rústico, meio rústico, rústica. sim. Mesmo assim a gente percebe que é uma coisa de alto padrão. Eu até vou pedir para jogar o primeiro vídeo, vamos ver no primeiro vídeo aqui. Aqui. Lá ao fundo era a minha casa e aqui era uma igreja onde eu morava, naquela casa ao fundo aqui também. Dona Raimunda e Dona Madalena para passear de barcos. Nós vamos atravessar do Pará para o Tocantins, né? Barulho. Deve ser índio. Espera aí, deixa eu forrar aqui para botar o de comer. Tá muito quente, filho. Mãe, a senhora fez dentro do tabuleiro? Foi. Sempre dentro do tabuleiro? Sim, é porque senão ia queimar. Fizeste sempre dentro do tabuleiro, no carvão? Toda a vida assim, dentro do tabuleiro. Ó, mãe, bota dentro do tabuleiro, menina. Gente, a primeira coisa que eu queria destacar é que olha a qualidade dessa brincadeira aí. E os vídeos o próprio Anderson faz com o celular dele. E com drone também, né? Ele viaja com drone, com celular. E apenas é um trabalho de pós-produção, um editor, né? Tem um editor, que o Anderson contrata para isso, mas fantástico, eu achei muito bacana, mostrando essa tua vivência, o reencontro, né? Com as tuas origens. Então isso aí foi do ano retrasado, a tua viagem anterior. Sim, eu todos os anos. E ele já está dizendo que essa viagem agora já vai render outro vídeo desse aí também. Então começa ali já mostrando o teu restaurante lá no início. Sim, eu saindo. Mostrando o teu reencontro com o Brasil, mostrando que quando você chega aqui, você continua na tua folga de chefe. Sim. Embora o chefe consagrado, mas comendo ali a comida da mãe. Da mãe. Preparada da do rua, jeitinho dela. Na rua. E a comida da rua também. Sim, eu tenho vídeos que eu gravei aqui na Cidade Nova. Comer com as pessoas na rua, que eu digo... Até falo num dos vídeos, falei assim, eu faço comida para embaixadores, políticos às vezes, jogadores da bola famosíssimos na Europa. Sim. E pilotos de Fórmula 1, campeões do mundo. Vamos mostrar aqui, eu tenho duas fotos aqui de duas figuras que foram te visitar e eu até já vou emendar o segundo vídeo, Anderson, porque eu quero que o pessoal veja o restaurante teu para terem ideia do que é a tua realidade hoje. Vamos lá no segundo vídeo.
Pessoal, nós estamos falando aqui primeiro da vida do Anderson, para vocês entenderem quem é ele, mas daqui a pouco nós vamos falar bastante de comida aqui. Eu quero essas invenções autorais dele aí, as influências na culinária, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Anderson, primeiro eu queria destacar o restaurante lotado. Sempre, sempre. Não é? Incrível, muito bacana. A empresa, tu tem sócio nessa empresa, além da tua esposa? Não, não. Só nós dois somos Até já sócios. citar a tua esposa aqui, que é a Ana, né? Ana, sim. Ana Leitão Souza. Que, obviamente, é a tua sócia lá, quem trabalha contigo. É assim, casou, tem que ter uma sócia para sempre. E fala pra gente um pouquinho, primeiramente, vamos explicar, inclusive, o nome. Como é que surgiu o nome Maloca da Tutapana? O nome é interessante, eu sempre... Quando eu trabalho para os outros, né? Depois é que vou abrir o meu espaço, né? Certo. E ao trabalhar para os outros, eu estive em Roma, fui fazer um curso em Roma de... Foram quantos anos até você conseguir abrir o teu empreendimento? Desde quando eu chego em Portugal, que começo a lavar prato, que eu não contei sobre que começa a lavar prato, demora 2001, foi 2008. Foram 8 anos até eu abrir o meu próprio negócio. Você trabalhou num grande restaurante lá também? Sim, trabalhei. Um empresário que é do setor. Que foi também um pai para ti, né? Foi uma pessoa muito especial na minha vida, que foi onde eu aprendi muitas coisas. Eu sabia algumas coisas como fazer, né? Eu era muito de braçal, né? De usar muitos braços, mas eu usava pouca cabeça ainda. E encontrei um português que já tinha negócios e então consegui ser tirei dele tudo para mim, para poder ser um empreendedor no futuro. Que ele tinha negócios que até hoje tem restaurante, e chama Joaquim César, o senhor Joaquim César. Que é vivo ainda. E até eu saí do trabalho por outros motivos, onde comecei a lavar prato, depois fui ser pizzaiolo nesse mesmo restaurante, e depois que saiu do restaurante... a vida, até digo que eu saí desse restaurante, vou trabalhar para um outro amigo e vou fazer pizza novamente, aqui chama pizza, né? Nós chamamos pizza. E vou fazer pizza, faço pizza, no final de ano há uma festa, geralmente em Portugal nós queremos fazer a festa de confraternização fora do restaurante, mesmo sendo no restaurante. E nessa noite eu falo para ele, não, eu vou fazer o jantar para vocês, porque eu quero mostrar, eu ainda não sabia bem, meu dote culinário. E faço o jantar, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, porque no outro dia ele me chama no escritório e manda eu embora. E mandou eu embora com o sentido assim, ele disse, não, você não pode ficar só fazendo pizza, porque você tem muito potencial para evoluir, e se você ficar aqui comigo, você vai ser um pizzaiolo para a vida toda. E eu saio dali chorando, desesperado, com raiva dele. 2 dias depois ele me liga e diz, olha, há um jantar especial, inclusive era um jogador Mozart, lá do Benfica, tudo, e fala assim para mim, você vai fazer o jantar dele num restaurante, na altura eu ganhava 400 euros, e ele te arranjou esse primeiro serviço aí. Ele queria me pôr num lugar para começar. E, no entanto, eu fui fazer o jantar correu super bem. Eu, na altura, fui pegar livros, ler sobre o livro. Eu nunca tinha feito lagosta na vida, fui ler sobre lagosta, fiz lagosta, carpaccio, aquilo tudo que eu imaginava que eles iam gostar. Adoraram. No final, o dono do restaurante chega para mim e pergunta quanto é que eu quero para ganhar lá. E eu disse assim, não sabia, não é? Então, tá bem, vou fazer uma proposta. Eu passei de 400 euros de um dia para ganhar 2.000 euros 2 dias depois, porque viu o meu potencial. Eu ligo para esse senhor, não é? Que me mandou embora. E hoje nós somos quase irmãos. Ele te tirou da zona de conforto, né? Que é o que a gente chama aqui. Viramos irmãos. Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o Anderson Souza, chefe de cozinha, marabaense, empresário também, empreendedor, bem-sucedido em Portugal. O nosso tempo estourou antes desse bloco, mas a gente volta já no início do segundo bloco, e sim você vai responder minha pergunta sobre a escolha do nome Tutapana. Ok. A gente vai para um rápido intervalo, continue conosco aqui no SBT. De volta com o programa Observadores, aqui na TV Correio SBT. Quero lembrar você que os nossos programas anteriores ficam lá no YouTube, no canal. Basta digitar Observadores Marabá, tá? Já se inscreve, já dá um joinha lá. E os nossos programas anteriores estão todos à disposição, inclusive esse aqui. Tem muita gente que já está assistindo hoje pelo YouTube, né? E hoje a gente está conversando aqui com o Anderson Souza, marabaense, chefe de cozinha, com a sua vida já construída na Europa, né, já há 2 décadas, e hoje um empreendedor, um empresário lá, já mostramos aqui o restaurante dele.
Então responde a minha pergunta lá antes, que ficaste me devendo, da escolha do Tutapana, do nome. O Tutapana, como eu comecei a contar, e eu comecei com uma gelateria, que é sorveteria, né? E eu fui para a Itália, eu estava trabalhando e resolvi fazer um curso na Itália, em Roma, aprender sobre gelados. E aprendi sobre gelados e estava trabalhando já numa pizzaria, volto para Portugal e disse, não, vou abrir uma gelateria. Pedi as contas do trabalho, abri uma pequena gelateria, onde começa. E encontrei esse nome na Itália, quer dizer, Tutapana, que era tudo, tudo é italiano, pana, creme, e juntando as duas palavras seria tudo muito bom, tudo creme. Certo. E aí, nessa altura, abri só a Tutapana, era o meu espaço de gelateria. Depois, um ano depois, abro o restaurante. O outro ano, passa um ano depois, abro um empório. O outro ano depois, abro uma hamburgueria e volto a abrir uma gelateria. Então, tive numa rua, tinha 1, 2, 3, 4 negócios numa rua só. Mas só que era muito disperso, não é? E eu tinha... Para a gente se localizar aí, já seria que ano? Esse ano, a partir de 2010, depois da grande crise na Europa que 2010, teve. Foi a partir de 2010 quando houve aquela crise e depois da crise houve esse boom. E esses empreendimentos eram em que cidade? Em Vila Moura. Vila Moura, que é onde você mora até hoje. É onde eu moro. Né? Era tudo numa avenida, até as pessoas brincavam que ia chamar o nome da avenida e ia mudar para o meu nome, Avenida Tutapana, porque eu estava abrindo muitas coisas nessa avenida. A Vila Moura é uma cidade de porte médio? Não, Vila Moura hoje é... Ela é região metropolitana de Lisboa? Não, ela está no sul. Estamos na zona de praia. É o metro quadrado, um dos metros quadrados mais caros de Portugal. Sim. Porque é uma zona onde temos uma marina que já foi considerada mais de 10 vezes a melhor marina da Europa, até ganhando de Mônaco, porque temos muitos milionários nessa zona. É a mesma região do Algarve? Não? É no Algarve. Muitos franceses, muitos italianos, muitos ingleses, por causa do clima, vão viver aí. Só para usar uma lógica aqui, mal comparando, né, pessoal? A gente aqui não tem mar, né? Aqui onde a gente mora, quando a gente quer tomar banho de mar, a gente vai para Salinas, né? Exato. É o que acontece lá também. Quem mora em Lisboa... Vai para o Algarve. Quer tomar banho em litoral, no balneário, vai para o Algarve. Vai para o Algarve. E depois daí, quando houve uma oportunidade de um espaço maior, e aí eu pensei na maloca, porque eu gosto muito do termo dos índios. Tenho amigos que trabalham até na FUNAI aqui, que eu passei a conhecer. E maloca é uma grande casa do índio, né? A maloca é aquela grande casa e eu resolvi, juntei todas as casas, abri numa só e virou a maloca da Tutapana. Supostamente a grande casa do índio, a Tutapana, onde eu juntei o restaurante italiano, juntei o restaurante japonês e a comida amazônica, tudo num espaço só. Então hoje teus empreendimentos são dois, que é a maloca da Tutapana e a panificadora. E a Padoca. E tem um novo que abri agora dia 1 de janeiro, que é Jambalaya. Jambalaya. É um jazz club, uma casa de jazz. Tá aí. Yeah. Que para juntando um outro gosto teu, obviamente. Yeah, exatamente, né? A música. Padoca da Tutapana é a padaria. É a minha padaria. Hoje já no jeito português de fazer. Não. Eu sou muito teimoso. Eu gosto de ser diferente dos iguais. Sim. E há muitas padarias portuguesas, muito à base do doce d'ovo e açúcar. Então eu fiz uma padaria mais francesa. Eu tenho uma pasteleira que chama, que é confeiteira, é carioca, que trabalha comigo, faz uns bolinhos pequenos, a Rita, que me ajuda muito nessa confecção de bolinhos pequenos, onde toma o café, toma o chá. Português mesmo, eu devo ter 2 bolos portugueses. Pois, já que nós estamos falando da Padoca, vamos mostrar um vídeo que a gente tem, o próximo vídeo. Boa tarde, pessoal. Ou bom dia. Olha, tem uma novidade fantástica para vocês que vivem cá em Vila Moura. Vem comigo, vem. Olha só, um lugar maravilhoso aqui em Vila Moura, onde você pode tomar o seu chá da tarde ou o seu café. Maravilhoso, não é qualquer café, é um café Nespresso. Olha só, você pode vir tomar um café desse ou comer os doces maravilhosos que nós podemos oferecer aqui para vocês. Na Padoca da Tutapana. Até mais, espero vocês aqui. Tô brincando aqui com o Anderson, gente. Eu falei, a próxima entrevista vai ter que ser em loco lá na Padoca. E até para destacar, esse termo Padoca, eu pensava que existia ele em Portugal. Não. Mas o Anderson levou esse termo daqui também, que é um termo que a gente usa muito, os paulistas usam muito, né, para se referir a uma padaria, chamar de Padoca. No final do dia, eles dizem, vamos tomar um café à Padoca. E o português fica estranho, porque eles gostam do nome que eu dou, não é as coisas, mas é muito estranho. Mas depois eles todos acham maravilhoso, porque não existe esse nome, né? Certo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de culinária. Vamos chegar lá finalmente, já contamos bastante da tua vida.
E eu quero falar um pouquinho das coisas que você prepara lá. Vamos ver uma foto que tem aí? Tá aqui alguns. Sim. O Clóvis, quando me falou de ti, ele falou assim, ele faz lá comida amazônica lá na... Sim. Mas eu tava olhando teus pratos aqui, esses teus pratos a gente não encontra aqui. Mas... Então, assim, eu entendo que são pratos autorais teus, Sim. com inspiração nas coisas amazônicas. Sem dúvida, Eu consigo ter, por exemplo, lá o tucupi, não é? Sim. É mais fácil eu consigo ter o tucupi, porque já tem hoje o lacre, é fácil. Agora o jambu, eu levo o jambu seco, até eu faço o tacacá e ponho o jambu seco. Aquele prato... Fez um traficante de jambu. É igual o traficante de amor, mas não posso falar a minha fonte, E eu misturo com espinafre. Eu então faço uma fusão, jambu e espinafre, e depois consigo com a folha do jambu, que é muito mais rica, né? Sim. Que na verdade o ardor está mais na flor do que na folha, né? E eu consigo dar esse toque, as pessoas comem e ficam maravilhadas com esse sabor. Então acertei ao falar que são pratos autorais? Sem dúvida, Você tem brincado muito com Brinco muito com isso, sim. E sempre dando esse ar para as pessoas de que tem essa inspiração amazônica. Sim. Até ele me contou, ele me soprou, isso aí eu acho que ele está certo. Ele me falou que o teu tacacá lá, por exemplo, não serve com goma. Não. Porque até as pessoas estranhariam também, né? Eu fiz a primeira vez com goma, não gostaram, né? O pessoal achou estranho. Não, e depois muito fácil. Você tornou ela uma papa um pouco mais grossa, pelo que eu vi ali, né? Foi quase, o francês chama um consommé, não é? Que é uma sopa, um creme, como fosse um creme de cenoura. Então eu tornei um creme, tirei a casca do camarão, um camarão grande, diminuí muito o tucupi, porque é muito ácido para o paladar. Sim. E tornei por exemplo, o meu papel como... Você tornou mais agradável para eles. E agradável para mim, porque o meu papel é vender, não é? Eu sou um vendedor. Perfeito. E eu não posso vender um tacacá. Se eu fizesse um tacacá, tomava um. As pessoas tomam 3 também, porque eu tornei o produto mais suave. Perfeito. E mais fácil da digestão, então ficou muito melhor. Mas lá eles conhecem como sendo tacacá. E mesmo os brasileiros que vão lá, tem uns que preferem o meu tacacá. Cita que pratos são esses aqui, os 3. Esse que está aqui do lado é um vatapá. É um vatapá. Um arroz de tinta de chocos. Certo. Que é tinta de choco com espinafre. Eu já ia te falar que aquele verde está muito mentolado. Não. É espinafre. É espinafre, folha de espinafre. E o do meio é banana da terra, que nós encontramos lá. E o outro é uma paella, que é um prato espanhol, uma paella de camarão, um camarão maior com tomate. Paella é um misturadão, né? Eu entendo que ele é um misturadão. É o nome do meu bar, que se chama Jambalaya, Sim. que é uma paella americana, que foi os africanos que fizeram isso. A minha vida é sempre uma mistura, é um camaleão. Vamos lá, mais uma imagem. E aqui, como você falou, você recebe figuras lá importantes. Sim. Daqui eu já visualizo ali o nosso campeão mundial de Fórmula 1, Mika Häkkinen. Mika Häkkinen, sim. Que é finlandês, se eu não me engano. Finlandês, sim. E esse ano vai estar comigo, dia 10 de fevereiro vai estar comigo de novo. É teu cliente habitual lá, então já? E ali do lado o nosso ator brasileiro, que é o Rodrigo... Deixa eu lembrar aqui o nome dele. Eu anotei aqui no meu... Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi, o Mika Häkkinen e o Rodrigo Lombardi. Que é um galã, né? Sim. E na altura dessa foto foi engraçado que ele viu aquele poema que está no teto. Há um poema no teto, né? Escrito. Eu pensava que era na foto essa Não. Eu tenho esse poema no teto, que é de Gonçalves Dias, um maranhense, né? Ele escreveu esse poema como exilado. E eu tenho esse poema no teto como um imigrante. Minha terra tem palmeira, onde canta os sabiás. As aves que lá gojeiam, não gojeiam como cá. É verdade tudo que ele escreve, mas eu não sou um exilado em Portugal. Sim. Sou imigrante e tenho esse poema no teto. E o ator falou e disse, não, eu quero tirar a foto mais embaixo desse poema, que eu adorei. Então a escolha foi dele aí. Foi. No local foi ele que escolheu. Essa tua pose aí do olho fechado e o sorrisão e o olho fechado já é uma característica tua lá? E depois quando eu não faço, as pessoas não aceitam a fotografia. Tem que Diz assim, ter. Fecha o olho, senão eu não quero. E eu vi que até no cardápio tem um desenho teu, né? Tem. Achei eu tenho, às vezes, comecei a vender a imagem, mas às vezes eu tenho camisetas no verão, dependendo da altura, e broche, e as pessoas gostam disso. Certo. Vamos mais uma foto aí, por favor. Aqui eu coloquei para representar a turma que trabalha contigo. Nem sei se está atualizada, mas eu roubei lá do teu material. Mas posso usar para simbolizar a turma que trabalha contigo. Pode. Né? E temos aí um fotógrafo indígena muito conhecido, que é o Renato Soares, que está atrás da foto, que faz fotos no São Félix do Xingu.
e o André. São pessoas fantásticas. Inclusive, esse ano ele esteve em Paris fazendo exposição de fotografias indígenas. Você hoje emprega quantas pessoas? 35. E tem um critério assim, por exemplo, vou empregar alguém que é brasileiro para dar uma força brasileira. Existe isso? Não? Não, o meu Qual é o seu critério? Meu critério é que sejam profissionais, né? Independente da nacionalidade que estão. Que é uma coisa que eu posso falar muito rapidinho aqui, que é... Eu, quando cheguei na Europa, a primeira coisa quando cheguei na Europa, eu tive alguns amigos brasileiros, eles falaram, meu primeiro contato foi, não se misture muito com brasileiro. E eu perguntei, mas por quê? Porque eles são as primeiras pessoas que podem te levar para o fracasso. E eu passei esse processo todo, tenho amigos brasileiros sem dúvida nenhuma, porque há alguns, não são todos, isso há em todas as nacionalidades, que não queremos generalizar que só o brasileiro. Às vezes as pessoas tratam e respeitam você até você chegar ao limite daquela pessoa, ao limite de dinheiro, ao limite de conhecimento, ao limite de tudo. Na hora que você ultrapassa esse limite de conhecimento e faz algum sucesso e de dinheiro, essa pessoa começa a ter inveja de você. E então, geralmente, eu não quero generalizar que seja somente os brasileiros, pode estar em todas as áreas, até tem países na Europa que são piores que eu já estive, por exemplo, em Praga, é uma coisa completamente terrível, mas não interessa se é brasileiro, português. Por acaso, a maioria dos que trabalham comigo são asiáticos, nepaleses. Eu percebi ali, pelas feições ali. E eles tratam como... Eles são muito religiosos, né? E eu estou aqui, a minha mãe teve um problema e eles ligam para mim, mandam mensagem, estão com saudade, estamos orando pela sua mãe. Chefe, quando é que você chega? Que eu criei um laço de amizade muito grande. São uma família? Uma família. E eles são uma postura profissional? Acredito que sim. Tu tem um nível de qualidade lá no Sim. E há uma coisa, eu formo as pessoas, eu gosto muito de formar as pessoas. Até eu brinco que a nossa altura de temporada no verão é de julho a setembro, quando há maior fluxo, é 80% do nosso faturamento anual. E nessa altura, todos os restaurantes à volta, às vezes, vão roubar os meus empregados. Aí eu pego e falo assim, não faz mal, eu estou aqui para formar as pessoas, para os meus concorrentes ter pessoas boas para trabalhar. Perfeito. Anderson, só para ficar claro para as pessoas, né? A gente vinha ali numa cronologia, você falou de quando você mudou e tornou a Maloca da Tutapana como teu principal empreendimento hoje, né? De 3 empreendimentos que você tem na área culinária. Podemos dizer que hoje você está estável? Estável o quê? Financeiramente? Financeiramente. Sim, sem dúvida. Uhum. Você se considera um caso de sucesso? Considero um caso de sucesso completamente. Até porque o que passou nessa semana, se eu não tivesse esse sucesso, eu não teria conseguido realizar o sonho que eu realizei se eu não estivesse na Europa, trabalhando, conquistando, sendo um conquistador. Eu até falo que eu vou no meio da escada ainda. Sim. Ainda estou no meio da escada, eu ainda tenho alguns projetos e acredito que ainda vou chegar ainda mais longe ainda. Só porque a gente citou lá no início a irmã dele, que foi com ele junto, e alguém vai se perguntar, o que foi da irmã? A irmã não trabalha com ele, a irmã ela trabalha em outra área. Ela trabalha em outra área. Ela trabalha no escritório da Record, Record TV, lá em Portugal. Em Portugal, sim, senhora. Mas tá uma mulher... Trabalha, obviamente, com outros brasileiros, né? Trabalha com outros brasileiros. O marido dela é português, hoje ele trabalha na parte técnica da televisão. Graças a Deus está bem, está numa vida... Então eles são um casal e são colegas de trabalho também. Exatamente, sim. Então tanto ela é casada com um português, quanto você também é casado com uma portuguesa, que é a Ana, a gente citou aqui. E tem a filha aí, a Amélia. Daqui a pouco nós vamos falar da Amélia aqui. Vamos ver mais uma foto aí, por favor. Tá justamente aqui a Amélia, mas vamos guardar, que isso aí nós vamos conversar só no próximo bloco. Então vamos jogar mais um vídeo. Bom dia, pessoal. Bom dia, meus queridos. Aqui mais uma vez a nossa feijoada ficando pronta para você. Corre pra cá, que ainda dá tempo. Já, feijoada da Maloca. Amanhã temos lasanha bolonhesa, um nome proveniente do grego, tipicamente um prato italiano, mas há controvérsias que esse prato já servia no século XIV do reinado de Ricardo II na Inglaterra. Então lá tu tens tanto os pratos de inspiração amazônica, os seus pratos autorais, como tem esse aí também, como você mostrou aí, né? Os italianos, que é a minha base. Quando eu comecei na padaria, não é? E depois fui para a Itália, eu já tive na Sicília, já tive
a fazer comida na Sicília, na Sardanha, a Itália quase toda, praticamente, de norte a sul da Itália, e sou apaixonado pela Itália. A Itália é um país que eu vou todos os anos, há 15 anos, eu tiro pelo menos uma semana da minha vida para estar na Itália, para aprender esses novos pratos, que é uma culinária apaixonante, não é? E faço os pratos italianos e eu faço essa mistura. Quando eu faço um prato amazônico, por exemplo, um risoto, né? Aquele que era o risoto de tinta de chocos com o vatapá. Eu faço uma mistura para acasalar. Por exemplo, aqui supostamente servem com arroz branco, né? Sim, com arroz branco. E aí eu então vou para um cremoso para poder ficar, mas não um cremoso com queijo, um cremoso mais simples para tornar o prato mais equilibrado. E a feijoada, né? E a feijoada... Nada mais brasileiro que feijoada, né? E não podia faltar a feijoada, porque é como os rodízios lá, né? O que eles acham, eles portugueses, da feijoada? Olha, o que eles acham? Eles adoram... Não é um prato que é comum para eles, né? Não é comum, mas é habitual, porque o português pensa logo do brasileiro rodízio, caipirinha e feijoada, né? E eu faço todos os sábados de sempre, nunca posso faltar, porque eu tenho música ao vivo no dia da feijoada, né? Sim. E então tem a feijoada, é uma feijoada completamente diferente, porque eu não faço a feijoada com carnes processadas, né? E então eu tornei uma feijoada mais leve, que o paladar na Europa completamente é diferente que o nosso. E o que vai no lugar da linguiça, dessas coisas? Não, eu tenho não uso bacon, eu tenho uma linguiça fresca, compro uma linguiça fresca, uso picanha na minha feijoada depois, em vez de ser a carne seca, não é? E as carnes eu salgo, compro todas as carnes de porco normal, mas salgo e não fumo. Sabemos que hoje o fumado faz mal para a saúde, né? E eles cada vez mais estão se afastando do fumado, por ser um país, mesmo sendo um país que faz muito fumado, né? Mas a minha feijoada torna-se mais leve e isso aprendi muito na cozinha. Eu tenho que vender um produto que o cliente vai embora para casa e no próximo sábado sinta saudade de comer. E não dizer, passei mal, aí eu não vou vender, né? Esse é o objetivo do meu... Eu vejo que isso é uma preocupação muito presente no teu trabalho. Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o Anderson Souza, essa figura simpaticíssima, marabaense, já há 2 décadas morando na Europa, em Portugal. Hoje, um chefe de cozinha, um empreendedor, um chefe de cozinha autodidata, ele mesmo foi aprender, né? Foi atrás de aprender e hoje um bem-sucedido empreendedor lá com 3 empreendimentos na área de culinária. E hoje está aqui visitando a família dele, algo que ele faz todo final, início de ano, e aceitou vir aqui bater esse papo conosco. A gente vai para um rápido intervalo, continue conosco, que a gente vai conversar bastante aqui com o Anderson sobre culinária. De volta com Observadores aqui no SBT Marabá, hoje recebendo essa figura aqui maravilhosa, Anderson Souza, chefe de cozinha, empreendedor, já com 2 décadas na Europa, um bem-sucedido dono de restaurante e que até hoje preserva seus laços com Marabá, com a nossa região. Vem pra cá, visita, saindo pra Serra... Teve Serra Pelada esses dias? Eu vivi na Serra Pelada. Você viveu também lá um tempo. Vivi na sempre Serra. Que volta e entrevista as pessoas, conversa com todo mundo, joga um vídeo no Instagram. Como é que é esse teu contato com Serra Pelada? A Serra Pelada, eu até te falo, minha mãe foi cozinheira na Serra Pelada. Até penso que eu digo assim, quando eu desenvolvi o processo... No garimpo, na época do garimpo? No garimpo. Ela entrou lá como clandestina na altura. Sim. Porque... Que havia um controle, né? Foi até 85. Eu entrei depois de 86. E aí eu até imagino que eu acho que foi por aí que nasceu esse dom da culinária e só foi desenvolver muitos anos depois, que foi porque cozinhar, fazer comida não é um ato de amor. Sim. Não é um ato de amor, é um ato de reunir pessoas numa mesa, falar sobre comida. E quando nós... Ou seja, a tua mãe também é uma das tuas inspirações, né? Minha mãe e minha avó é uma inspiração muito grande para mim, principalmente por essa origem, né? E quando eu chego na Serra Pelada, eu digo que Serra Pelada tem... Eu vivi um lugar... Eu vivi a fase romântica da Serra Pelada, porque eu via a Serra Pelada como uma criança, né? Para mim, se eu perguntar, foi o lugar mais... onde eu vi as pessoas mais violentas da Terra, onde eu já estive em vários lugares, pelo mundo eu já andei, mas foi eu vi as pessoas assim... com distúrbio, sem dúvida nenhuma. Mas eu vivi um momento muito romântico, porque tudo aquilo transformava, tudo aquilo que era mal, e na minha vida eu consigo fazer sempre isso, tudo que eu acho que é mal eu consigo virar e transformar isso para o bem, para o meu proveito próprio, por isso que eu acho que cheguei onde estou hoje, onde eu vejo que não há uma porta, eu acho que há sempre uma saída. E então Serra Pelada transformou esse lado, se calhar formou meu caráter nisso,
de conquistar, de viver, porque eu via as pessoas se dando mal. E eu era uma criança que brincava na Serra Pelada, em meio àquele caos todo. E até fizeram filmes da Serra Pelada. Eu falei, não, fizeram um filme muito mal da Serra Pelada. Porque a Serra Pelada é muito mais que isso. Para mim, eu tenho uns Fala amigos... desse último grande filme que foi feito. Serra Pelada. Tu achou que foi meio... Eu achei que foi muito... superficial. Romantizaram demais. Romantizaram. Demais. Que a Serra Pelada não era romântica. Era romântica para mim, que era uma criança. Não, concordo contigo. Eu acho que talvez ali eles entenderam... Porque, obviamente, eles têm que montar uma história por trás ali para poder contar, né? E eles não foram tão ao pé da letra, ao pé da letra, porque talvez não fosse tão agradável e tão comercial para o cinema. No meu livro eu falo sobre a Serra Pelada, mas falo nu e cru, né? Eu falo coisas que se calhar não posso falar aqui ao vivo, né? Para as pessoas, mas quando lerem o livro percebem, mas era tudo isso mesmo, era a realidade. Eu brincava com criança com coisas que eram terríveis, né? De ver. E eu até falo assim, eu e minha irmã, vou até falar uma coisa pequena, eu e minha irmã íamos todo dia para a escola, descíamos uma ladeira do Sereninho, e a nossa brincadeira era dizer, eu e minha irmã falava assim, Andréia, se você acertar quantos mortos está hoje no necrotério, você ganha. E nós brincávamos com isso. Eu dizia 5, ela dizia 6. E nós chegávamos em frente, via que ele contava. Eu ganhei. Brincávamos com a morte, né? Com a inocência de criança, né? Pois era uma coisa... Mas que era que ilustra como morria tanta gente, né? Que até as pessoas achavam comum. Exatamente. Eu até falo que eu tinha tudo para dar errado, né? Mas graças a Deus eu consegui transformar todo esse processo mal num processo bem. Eu tenho uns amigos que todos os anos eu chego aqui, alugo carro e entra no carro. Falei, para onde é que nós vamos? Eu falei, vamos para a Serra Pelada. Ele falou, antes eu não suporto mais a Serra Pelada. E eu falei, enquanto eu for vivo, nós vamos lá ver as pessoas. Anderson, eu quero abordar uma situação que eu acho que você tem toda a propriedade para falar e com certeza você vai ser esclarecedor para pessoas que hoje tenham esse sonho, né, essa vontade de morar fora do país. E eu não digo apenas Portugal, mas sim, claro. Portugal é talvez o maior exemplo, porque devido à facilidade de língua, as barreiras não são tão grandes quanto em outros países em relação à naturalização e a parte oficial, né? Eu sei que não são, e você é um exemplo disso. E sempre eu quis trazer aqui alguém que pudesse ser um exemplo de alguém que foi para lá, que conseguiu vencer na vida, que é bem sucedido. E a história mais comum é essa pessoa que deu muito certo, ela se desliga totalmente das suas raízes, o que não é o teu caso. Então, como você vem aqui todos os anos, eu acabei dando essa sorte de ter você aqui hoje para fazer essa análise para mim. Eu queria primeiro que, à altura de alguém que já vive há 2 décadas na Europa, alguém que é bem sucedido, que você falasse um pouquinho como é que você vê hoje esse fluxo migratório que nos últimos 2, 3 anos se ampliou ainda mais. Eu conheço muita gente daqui da região, até aqui de Marabá, que mudou nos últimos anos para Portugal, que está tentando um lugar ao sol, que está batalhando, que está sofrendo, né? Porque não é simples. Não. Pessoas que estão, como você chegou lá e foi lavar prato, estão lá lavando pratos, estão sendo cabeleireiro, estão fazendo uma série de outras atividades, ou seja, não tem um glamour, né? Não que essas atividades não sejam também dignas, né? Dignas, sem dúvida. Estou citando como exemplo, gente, mas são atividades dignas, tá? Claro. Mas para as pessoas não romantizarem, não acharem que alguém chegar no patamar que você chegou é algo que vai acontecer da noite para o dia. Não. Falei alguma besteira ou não? Não falou. E quando no início você falou que você que deu sorte. Não, quem deu sorte foi eu de estar aqui com você no programa hoje. Obrigado. Não, de maneira nenhuma. As pessoas, quando eu fui em 2001, nós até fala em Portugal, não dizer assim, o brasileiro que ia para Portugal até 2001 era o brasileiro pé descalço, é o pé no chão, né? Era aquele brasileiro que era para trabalhar. Eu fui um desses. Eu fui que, como é que fala? Peguei uma transportadora, cheguei lá, mais um brasileiro pé no chão. E com dinheiro para passar 15 dias. Para passar 15 dias. Nessa altura o brasileiro era um pouco mal visto. Eu lembro de pedir trabalho num lugar de graça, eu ia oferecer meu trabalho e aquela pessoa achava que não, ele quer vir cá para roubar. Porque não é quer dizer que eles discriminavam muito, mas tinha uma discriminação maior do que há hoje. Porque hoje o fluxo de brasileiro que vai para a Europa é um brasileiro com mais cabeça, tem mais informação, já não ia... Não vai com tantas ilusões. Não vai com tantas ilusões, só se ilude quem quer.
Certo. Eu acho, com um mundo tão globalizado, com a informação que nós temos, só vai para a Europa e qualquer outro país, quem quer. Por exemplo, eu tive há pouco tempo, em setembro e outubro, eu tive em Nova York, tive em Chicago e tive em Nova Orleans. E fiz 8.000 quilômetros de carro. Pessoal, o Anderson viaja o mundo todo. Você Sim. vê lá no Instagram dele, você vê que ele viaja o mundo todo. E eu fiz essa viagem e vi muitos imigrantes brasileiros. Mas vi imigrante brasileiro trabalhando no McDonald's, vi imigrante brasileiro fazendo jardinagem, como também faz na Europa, né? E a pessoa pensa, não, vou para a Europa, vou para a América, né? E vou ter uma vida boa. Não é fácil, não é fácil. Eu posso dizer que dei certo. Primeira grande informação. Então, embora continue difícil, como sempre foi, Sim. mas o português já vê com outros olhos. Para ele já é mais natural ver o brasileiro por lá. Porque o brasileiro hoje é um mercado muito grande em Portugal. Por exemplo, hoje em Portugal, quem compra mais casas, antigamente eram os ingleses, e hoje os brasileiros e os angolanos estão brigando de igual para igual a comprar casa que vale os milhões. Porque tem brasileiro de pé descalço, é o brasileiro com menos poder econômico, mas tem brasileiro muito rico a viver em Portugal. Então isso abriu uma janela para os portugueses. Então, aproveitando que você citou aí comprar casa, comprar um imóvel lá não é barato. Eu sei que é muito, muito caro. Muito caro. Não é isso? É, milhões. Eu sei que é muito, muito caro, principalmente se você quiser viver no centro. No centro Ou viver em Lisboa. Lisboa, né? Porto. Ou Algarve mesmo, onde eu estou. Então eu sei que não é barato. E uma amiga minha que já está morando lá há 5 anos, esses dias atrás ela estava comemorando, me contando ao celular, que ela entrou num programa governamental para aquisição que seriam casas populares. Sim. Né? Que seriam casas mais acessíveis. Sim. De um programa do governo de lá. Que é o que a gente tem aqui também, Sim. meio Minha Casa Minha Vida, que o governo faz, né? Que seriam preços mais acessíveis, só que obviamente continua sendo um preço robusto. Completamente. Mas em termos de você se credenciar para comprar essa casa é mais simples. Seria isso. Sim, porque lá o processo porque as renda o aluguel, né? Subiu muito. Por exemplo, casas que eram 400 foram para 800 ou 1.000. T1 ou T2. T1 é uma casa com... 1.000 euros. T1 é uma casa com um quarto, uma sala e uma cozinha. T2 são 2 quartos. Os T's vão sempre para T1, T3, T4. Ok. Só para a turma de casa ter uma ideia, 1.000 euros são... 5.000 reais. 5.020 hoje. 5.020. E depois as pessoas muitas pessoas... Quando eu fui, eu lembro de pagar a renda de 200 euros. E hoje, supostamente, a mesma renda que eu pago hoje são 600 ou 800. O salário não subiu muito. As coisas estão mais caras, até por causa da guerra, né? E nós fomos muito afetados, a Europa foi muito afetada, e os preços estão muito altos. O custo de vida em Portugal hoje, na Europa, está muito alto. E lá tem um salário mínimo estabelecido pelo governo, como é aqui? Tem um salário base, sim, tem um salário base. Hoje está em 800 euros. Raramente pessoas ganham esse salário, né? Pessoas geralmente ganham um pouco mais. Mas o que acontece... Esse programa, o governo, como viu que não estavam tendo pessoas para morar, eles tentam colocar as pessoas em casas onde possam baixar a renda dessas casas, né? E eles estão até criando um projeto em que querem criar um projeto para regularizar as rendas para não subir, porque cada um põe o preço da sua casa, né? E o governo está vendo se consegue baixar. Por exemplo, eu tenho uma casa alugada para ter empregados lá a viver. Eu tenho funcionários que vivem numa casa, porque senão não tinha pessoas a trabalhar no meu restaurante. O imóvel é teu? O imóvel, não, eu aluguei um imóvel só para ter os funcionários lá a viver. Entendi. Eles não teriam como alugar esse imóvel, porque seria exigido deles, as exigências, eles não fariam frente às exigências. E o preço também, né? Perfeito. E você, como empresário, o teu perfil já é outro. E eu preciso da mão de obra, preciso deles, tenho que fazer isso. Então, o imóvel é alugado no teu nome e eles moram lá, esses funcionários. Eles moram lá comigo. Perfeito. Muito. Que entendo que outros empreendedores façam Muitos isso também, fazem obviamente. isso. Cada vez vai fazer mais isso porque não temos mão de obra. Uma coisa, quando eu falo de por exemplo, hoje há lugares que fecham porque não tem mão de obra. Porque a mão de obra é um bem escasso na Europa. E mesmo com tantos imigrantes indo para a Europa, continua sendo uma mão de obra escassa na Europa. No teu perfil no Instagram, a primeira informação é luso brasileiro. Entendo que hoje em dia você já tem uma cidadania... Já sou português. Já sou português, já. Tá. Essa cidadania foi por tempo, foi por casamento? Isso é muito engraçado. Quando eu conheci a minha mulher, o pai dela e a mãe, ele era cônsul, né?
E ele achava que eu queria estar com ela por causa da nacionalidade. E eu disse... Porque tem esse direito, quando você casa com português? Sim, mas eu não quis. Eu disse que não queria porque eu queria conseguir a nacionalidade pelo meu tempo de coisa. E o que eu tenho, ninguém pode me julgar por isso. E ela até achou, não, eu quero tudo conseguir por honra e mérito do meu trabalho. Ou seja, você só entrou com pedido de naturalização quando você já tinha o tempo necessário para isso. Exatamente. Que hoje são quantos anos? São 5 anos. 5 anos. São 5 anos legais. Mas se a pessoa mudou para lá com 1 ano, ela conheceu, realmente se apaixonou por um português, claro, casou, claro. Ela tem direito por essa... Tem direito pelo casamento? Tem. Tá. Tem direito pela nacionalidade, sem dúvida nenhuma. Eu é que não quis. São informações que eu quero deixar claras para as pessoas que têm esse interesse de morar em Portugal. Mas continua sendo um lugar... por exemplo, Portugal hoje, os franceses, os italianos, os ingleses, escolhem Portugal para viver porque, para já, eles oferecem impostos mais baixos para essas pessoas, né, que vão viver lá. Menos do que os próprios portugueses. Mas também porque é um país muito seguro na Europa, né? Um país seguríssimo. E a segurança não tem preço, né? Vamos imaginar uma outra situação aqui. Um brasileiro que foi para lá, né, um marabaense, botou a sua mochilinha, foi só com dinheiro para passar 15 dias, a tua realidade daquela época, Sim. né? Com pouca informação, romantizando que a Europa vai ser maravilhosa, etc. Ela chegou lá, nada deu certo para ele, não conseguiu se inserir em lugar nenhum, não tinha capacidade para se inserir nos empregos que apareciam, o dinheiro acabou. O que vai ser dessa pessoa? O que acontece com ela? Ela tem um albergue, o governo tem algum programa social que lhe ampara essa pessoa, pelo menos até repatriá-la, mandar de volta? Como é que funciona? Não tem. Essa pessoa vai morar na rua? O que acontece com ela? Não, eu acredito, até pouco tempo, falaram, eu não presenciei, que viram pessoas já em alguns lugares em Lisboa, imigrantes que estavam lá a viver, porque não tinham mais condições, não tinham trabalho nem tudo isso. Ainda não há, eu acho agora, não posso confirmar 100%, mas não há um programa para isso, né? Porque antigamente, no tempo que eu cheguei, havia a procura aos imigrantes. Eles mesmos extraditavam os imigrantes. Tem amigos meus que foram receber carta de expulsão e extraditavam, porque havia dinheiro em caixa para fazer esse processo. E não há mais dinheiro para imigração, é pouquíssima o processo de imigração. Até o órgão que era o CEF, não existe mais esse órgão de imigração em Portugal, porque foi por outros motivos, foi até por motivo de agressão a um imigrante ucraniano que morreu dentro do aeroporto. Foi horrível o que aconteceu com esse imigrante e resolveram acabar com esse órgão, não é? E agora, quem trata do órgão é a mesma polícia que trata daquilo tudo, justamente porque está faltando recurso. A Europa as pessoas, no desenho está em crise, as pessoas percebem a Alemanha realmente vai entrar em recessão, quem sabe até veio falar sobre isso, porque está faltando dinheiro por causa de tudo isso que aconteceu, da guerra, e eu acho que não há. E acho que não vai haver um programa ainda para essas pessoas. Anderson, estou fazendo perguntas aqui, imaginando coisas que talvez as pessoas te perguntariam. Claro. Que tenham esse interesse, sem dúvida de morar na Europa. Nós já falamos aqui que lá existe um salário mínimo, que você falou que é na casa dos 800 euros, sim, né? Sim. Mas que dificilmente alguém ganha só 800 euros, ganha muito mais. Mas quanto você acredita que a renda hoje que seria necessária para a pessoa se manter lá? Uma pessoa... Se manter em Portugal. O dinheiro, né? Uma renda que ela deveria ter para se manter em Portugal. Pois, por exemplo, vamos supor... Ela deve mirar que renda? Supor que ela tem que alugar uma... Isso, supondo que ela tem que alugar um espaço. Tem que alugar uma casa, vamos supor que ela aluga uma casa por 600 ou 800 euros, né? E depois daí foi já um salário, né? E depois ela tem que, com custo de vida, comida, vai ter que ser para aí uns 1.500 a 2.000 euros para poder estar mais ou menos bem. Porque a maioria das pessoas que vivem sempre dividem rendas, né? Eu ia te falar isso. Eu conheço muitos que foram para lá e foram, um amigo me chamou e tal, e aí já junta ali 4, 5 pessoas e alugam o mesmo imóvel. O que acontece é isso. Quem divide renda consegue bem, porque, vamos supor, divide uma renda de 800 euros, cada um paga 200, 4 pessoas, sobra dinheiro, aí dá completamente para viver. E depois até fala, por que as pessoas vão para a Europa para trabalhar em restaurante, né? Eu fui porque era uma área que eu queria, mas podia ter ido para outra área. Porque tem alimentação, que é uma coisa muito completa. Quem trabalha em restaurante tem alimentação completa, né? Almoço, jantar e pequeno almoço, que é café da manhã. Sim. Então, essa pessoa não gasta dinheiro com comida. E então, é onde se ganha
eu acho que é onde... Talvez seja o mais... É a área mais segura. Mais segura. É a área mais segura, porque a pessoa tem alimentação, tem um trabalho e depois tem só que dormir. Mas é a área mais desgastante, sem dúvida nenhuma. O trabalho na restauração não é fácil. Pessoal, já antes de acabar o programa, a gente vai botar os arroba aí das redes sociais do restaurante, do próprio Anderson. Quem quiser seguir as andanças do Anderson, que eu acho maravilhosas, e também o restaurante, conhecer mais do dia a dia do Anderson, a gente vai colocar já aí na tela para vocês poderem acompanhar. O Anderson tem uma filha especial, que é a Amélia, e a Amélia é maravilhosa. E a gente vai jogar um vídeo aqui para vocês conhecerem a Amélia. Pessoal, boa noite ou boa tarde. Bem-vindo à nossa casa. Eu e a Amélia tivemos sumido porque a Amélia foi para Lisboa e me deixou sozinha aqui. Gostou de Lisboa? Como é que estava Lisboa? Tudo bem? Sim. Então nós voltamos. E voltamos com uma novidade especial para amanhã, terça-feira. Amanhã temos ossobuco, alho francês, coentro, salsa, alecrim, cenoura, tomate, risoto, polpa de tomate e açafrão. Amanhã nós temos um ossobuco com risoto de açafrão. Pessoal, a Amélia, maravilhosa. O Anderson, obviamente, teve que se adaptar, né? Quem tem um filho especial tem que se adaptar, tem terapias, tem todo um acompanhamento. E foi justamente o terapeuta dela que te sugeriu de incluí-la aí nos teus vídeos, sim, né? Sim. Para desenvolvê-la também nessa... Olha ela aí, maravilhosa. Conta pra gente aí. Ela tem ainda não conseguimos diagnosticar de fato o que ela tem. Não é um autismo, né? Pode ser até um início de autismo, uma coisa... especial para ela, não vai conseguir, em princípio, talvez não vai conseguir ler, não vai conseguir escrever, porque não consegue desenvolver, não tem atenção, né? Mas é uma miúda muito autoritária, né? Ela manda na escola, ela mesmo, as pessoas os amigos que estudam, ela vai lá e manda nos alunos, ela quer ser a professora e ela gosta muito de copiar. Ela fala, não, quero copiar o meu pai. Aí eu disse assim, olha, vamos fazer aqui uns vídeos de culinária. Então, toda segunda-feira é a minha folga. E eu, então, criei um mini estúdio dentro de casa, onde eu faço os vídeos com ela. E aí, agora, por exemplo, nós vamos na rua, vamos para Lisboa e ela para, pai, eu acho que nós temos que fazer um vídeo aqui. Mas por quê? Não, porque acho interessante. Quando ela vê uma coisa interessante, quer fazer um vídeo. Daqui a pouco eu até falei, não, daqui a pouco tu vira uma personalidade, não vai precisar de muitas coisas. Mas uma amiga super especial. Parabéns, tá? Pela iniciativa, adoro os vídeos seus com a Amélia, continuem, né? Até como eu falei, pessoal, vamos colocar aqui na tela, já vou pedir pro Salatiel colocar aí na imagem aí o arroba aqui das redes sociais do Anderson, para o pessoal acompanhar a vida do Anderson e também do restaurante dele, até para alguém que eventualmente vai passear, né, em Portugal. Já tive muitos daquele de Marabá lá. E que vão visitar lá o Tutapana do Anderson. Mas só para destacar, pessoal, o Anderson estava me confidenciando que ele tem 9 filhos, né? E com a Ana, que é a esposa dele, são 6. Então, a mesa é grande lá, né? Para reunir essa turma toda. No Natal nós chegamos a ter quase 30 pessoas na mesa do Natal. Hoje já adultos, casados. Casados, exatamente. Anderson, você é uma história de vida maravilhosa. Eu volto a agradecer aqui os meus queridos amigos João Paulo e Clóvis, né, cabeleireiros, que foi quem me contaram sobre você. São teus fãs, contam de ti com brilho nos olhos. A tua história é inspiradora, história que inclusive poderemos acompanhar em livro. Sim. Né? Tu falaste que o livro vai ser lançado esse ano? Não, em janeiro, quando eu ver em janeiro, já vou daqui a um ano, então. Daqui a um ano, se calhar, já vou trazer o livro. Em janeiro de 2024. Me emociona a tua história, fico feliz em ver o teu exemplo, embora a gente saiba que não é a realidade, né, da enorme maioria dos que daqui vão tentando melhorar de vida, e eu não censuro essas pessoas, né, que tenham esse sonho, que queiram, e até mesmo você já reconheceu aqui na tua fala que hoje
os brasileiros que estão indo para lá estão indo mais preparados, Sim. com menos ilusões, Sim. romantizando menos e sabendo que vão ter que batalhar, né? Vão ter que lutar. Por um lugar ao sol. Mas não posso deixar de destacar que você é um exemplo de sucesso, sim, um exemplo que pode ser seguido, que pode servir de inspiração para todos eles e que eu torço, me emociono falando isso, eu torço para que você siga crescendo cada vez mais, siga inspirando cada vez mais e continue sendo um brasileiro que nos orgulha aí pelo mundo. Um marabaense, não é? É, um brasileiro, um marabaense, um paraense que nos orgulha pelo mundo. Eu até tenho uma frase que eu gosto de falar, é que eu tomo café, um pequeno almoço em Londres, posso almoçar em Paris, posso ir ver o pôr do sol em Chicago ou Nova York, mas nada para mim é mais importante e melhor do que vir cá, ver a orla de Marabá. E o pôr do sol na E o hora. pôr do sol, porque eu preciso, todos os anos eu venho aqui a Marabá com recarregar a bateria para mais um ano eu saber que vou voltar para a Europa e ter mais um ano de conquista. E eu venho cá para ver tudo isso e vou comer na praça para poder encher meu pulmão desse ar maravilhoso que eu gosto daqui. O Anderson está falando isso, também está com os olhos marejados aí, como vocês estão vendo, que comprova mais ainda essa grande ligação com ele, com as suas origens, e quero também te parabenizar por isso. Obrigado. Por nunca ter abandonado as suas origens. Dar um grande abraço para dona Raimunda, dona Madalena. Teve um susto na família essa semana, Foi. uma questão de saúde, mas já está tudo sob fantástico. controle. Já, graças a Deus. E Deus tem abençoado mais ainda a família de vocês. Um abraço para vocês duas por criar essa figura maravilhosa e inspiradora que é o Anderson. Anderson, obrigado pelo carinho de ter aceitado nosso convite. Uma boa viagem de volta para a Europa, que Deus te abençoe. Eu que agradeço pela oportunidade. Não tem forma de agradecer por estar aqui e mostrar a minha vida para as pessoas e que todo mundo tem uma oportunidade ao sol. Show, maravilha. Que assim seja para todos. Um grande abraço a vocês, um ótimo domingo. Até semana que vem aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.